Boa noite a todas e todos. Agora vai. Boa noite a todos boa noite a todas e todos. Eu sou o André. Vou ser o mediador desse evento. Inicialmente, eu gostaria de agradecer em nome do Arthur e o Grupelho Crítica, né? Pelo convite. Eu também falo em nome da revista Zero à Esquerda. Para quem não conhece, é uma revista que foi fundada ali em 2018. É, tem, tem, a gente está ali por todas, está no Instagram, está no Facebook, tem o site também, Revista Zero à Esquerda, vocês acham com facilidade. O Grupelho Crítica também, né, compartilha suas atividades ali pelo Instagram. Então, nos acompanhem tanto o Grupelho Crítica quanto a Revista Zero Esquerda para acompanhar ali, eventualmente, as novas atividades. Sem mais delongas também, eu já apresento aqui o convidado hoje, o Felipe Catalani. Ele é professor substituto de filosofia na Universidade Federal Fluminense, é doutor em filosofia pela USP, tendo feito mestrado e a graduação na mesma instituição. Recentemente defendeu a tese de doutorado O Inimigo do Apocalipse, Técnica, Política e História em Guter Anders. Tem como interesses de pesquisa teoria crítica, filosofia moral e política, filosofia alemã moderna e contemporânea e o pensamento social brasileiro. Antes de passar a palavra para ele, eu escrevi um texto para um evento que rolou lá na Unifesp, e eu vou retomar ele aqui agora, como o público é diferente, né? Vale como uma espécie de apresentação do livro, Cada Um por Si, o Brasil contra Todos, que o Felipe está lançando. Então, eu passo para a leitura do texto e inicio, né? Eu começo este texto com duas epígrafes que dizem respeito da importância de se ler os jornais. A primeira, de Hegel, que atribui a leitura matinal diária do jornal a capacidade de orientação do saber em que pé se está. E eu cito: a leitura do jornal pela manhã é um tipo de benção diária, realista. Com ela, se orienta a postura diante do mundo, para Deus ou para aquilo que o mundo é. Ambos trazem a mesma segurança, a de saber em que pé se está. A segunda é de Guter Anders, que, dado o estado calamitoso do mundo, viu que as ferramentas que dispunha não eram capazes de dar conta dos novos problemas que se erigiam após a invenção da bomba, ou seja, da possibilidade real de não mais poder se situar no mundo, porque mundo não haveria mais. Disse: em vez de ler os clássicos, eu li jornais, mas justamente de modo filosófico. Felipe Catalani também se mostra um arguto leitor de jornais. Nestes ensaios de intervenção, ou como nomeará Anders, a respeito de seus próprios textos, dessa filosofia conjuntural, filosofia de ocasião, que Felipe também reivindica, e na mesma toada de uma de suas outras referências, elas se encontram constantemente as análises concretas de casos concretos de Paulo Eduardo Arantes. Mas cito Anders, a fim de explicitar o que foi falado, na obsolescência do homem, como um cruzamento entre metafísica e jornalismo, uma maneira de filosofar que tem por objeto a situação atual, ou seja, os elementos característicos do nosso mundo atual, mas não só como objetos,
pois o que coloca realmente em marcha esse filosofar é o caráter opaco e inquietante desses mesmos elementos. Fim de citação. Atrevo-me a dizer que talvez este modo de se fazer filosofia, preocupado com a emergência do presente, seus impasses, nos revela ainda um sentido de se fazer filosofia, pois esta ainda nos dá as maneiras pelas quais podemos ensaiar a possibilidade de uma contradição nas palavras de Bento Prado Júnior, ou considerando, assim como elencada na epígrafe de um dos ensaios que compõe o livro, a frase de Paulo Arantes sobre o estado de sítio em que a filosofia se encontra. E eu cito: o que fazer? Nada mais, nada menos do que uma pergunta leninista num cenário adorniano. Algo como Brecht esperando Godot. Penso que Marildo Menegar, no prefácio do livro, também parece apontar para essas questões quando afirma, e aí eu cito Marildo, no prefácio do livro: este parece ser um papel relevante da teoria diante da barbárie, o de não ser um mero exercício descritivo do existente que, frequentemente, quando posto diante do novo, paralisa a reflexão. Como todo pensamento é sempre também um ir além, a teoria crítica realiza seu fim, ao contrário do que imagina o senso comum, ao se mostrar intransigente e empenhado em preservar a vida daqueles que estão ameaçados de sucumbir, e por meio da busca da compreensão mais profunda possível dessa realidade ameaçadora, fornece os elementos para um imprescindível estado de lucidez. Portanto, ela é movida por um desespero que não abandona a pulsão de vida, mas é por ela impulsionada. Termino a citação. Nesse sentido, os ensaios reunidos de Felipe reverberam, ao meu entender, o que é escrito por João Cabral de Melo Neto em seu poema A Palo Seco. Eis uns poucos exemplos de ser a palo seco, dos quais se retirar higiene ou conselho, não de aceitar o seco por resignadamente, mas de empregar o seco, porque é mais contundente. Talvez aqui, na verdade, demarca-se o traço daquilo que enrobustece a prosa de Felipe. As tradições com as quais se mantém em diálogo e pertencente, e o horizonte que mira que nada tem de resignado. Desta feita, na primeira parte do livro, temos um escritor assombrado, como todos nós estávamos, que tenta compreender a situação que ia se concretizando no cenário nacional em 2018. É o esforço crítico para lidar com o nada na acepção brasileira do termo, ou seja, o vazio social no qual a sociedade brasileira se formou e os resultados disso que são dados pela própria forma social do capital. Na tentativa de dar um pouco de ordem conceitual, aponta os limites do progressismo brasileiro, do que o bolsonarismo e o que se deve entender por fascismo no século XXI. Penso que é interessante mencionar a inversão percebida por Felipe e apresentada no livro, que dá um pouco a tônica do conjunto, uma crítica ao progressismo de esquerda. E aí eu cito Felipe. Por um lado, os progressistas se voltam para o passado, querem evitar a decadência dos valores democráticos e assumem uma posição reativa, que era, desde o século XIX, a posição dos conservadores clássicos, dos teóricos da decadência, etc. Um exemplo é só vermos a campanha eleitoral do Lula na última eleição e o próprio mote do governo de reconstrução. Volto a citar o Felipe. Por outro lado, os populistas de direita, isto é, os reacionários,
se tornam progressistas, porque eles querem acelerar o tempo e adiantar o futuro, mas por isso eles são apocalípticos. Termina a citação. Assim como Adorno, ao identificar o que ele denominava na época de novo radicalismo de direita, temos um sentimento de catástrofe social em que o fim parece deter uma esperança, citando: para quem não vê nada diante de si e para quem não quer a transformação da base social, não sobra, na verdade, absolutamente nada, se não dizer, como Wotan de Richard Wagner: sabes o que Wotan quer? O fim. A partir de sua própria situação social, ele quer a destruição. Mas ele não quer só a destruição do seu próprio grupo. Ele quer, se possível, a destruição do todo. Mas mais interessante ainda é o fechamento que Felipe dá a isso. Amigos do Apocalipse, porque não tem pudor em acelerar o processo de devastação do meio ambiente, em aniquilar pessoas, em transformar a sociedade em uma guerra de todos contra todos, em que sobrevive o mais armado, e isso não é nenhum retorno à Idade Média, mas sim o ápice do desenvolvimento capitalista, cuja verdade não é nenhuma versão democrática e luminosa da sociedade, mas sim esse grande nada destrutivo. Nesse cenário de sociedade esgarçada, a esquerda progressista se torna paraninfa de uma democracia sitiada, em que qualquer desvio, e a regra é dada pelo mercado, é um risco perturbador e inaceitável, enquanto a direita torna-se o que um dia era representado pelo outro lado do espectro político: classes perigosas, que compreenderam o que significa a política com P maiúsculo, e não temem suas consequências, pois são uma massa de desclassificados no sentido que dá Adorno, crentes no apocalipse, que não tem nada a perder. Alf Claren se realiza, mas em seu sentido secundário, que, pasmem, diz respeito ao universo militar, qual seja o reconhecimento do inimigo, do alvo. A luminosidade excessiva do capitalismo desenvolvido é um mundo repleto de alvos em que todos guerreiam entre si. Na segunda e terceira parte, encontramos uma gama de ensaios de temas variados. Os assuntos são vastos, podemos citar um sobre o conflito entre Israel e Palestina, outro sobre a greve dos motoboys contra a CLT, que eu entendo como uma crítica aos limites da imaginação política do progressismo, um excelente ensaio sobre o livro Chamamento ao Povo Brasileiro, com textos de Marighella, 2 textos sobre Paulo Arantes, a Exceção Pensada, escrito em conjunto com Luiz Felipe Decaux, e também Como Ler, Formação e Desconstrução. Ensaio sobre Adorno e Guter Anders. Por fim, um comentário sobre o filme A Máquina Infernal, de Francis Wagner dos Seis, e o último texto sobre Roberto Schwartz, um dos principais representantes da tradição crítica brasileira, que alcançou a matéria brasileira em suas reflexões sobre Machado de Assis. Antes de encerrar, retomo aqui um ensaio da segunda parte, o qual ainda gostaria de tecer alguns comentários. Trata-se da desbanalização do mal, sobre os sentidos da crueldade hoje, no qual sugere, no nosso caso, que invertamos os termos da conhecida interpretação do fascismo fornecido por Hannah Arendt, em seu livro sobre o julgamento de Eichmann, qual seja a banalidade do mal, que passaria, no caso contemporâneo, a ser compreendida como a desbanalização do mal. Ou seja, citando Felipe, o mal passa a ser vivido enquanto mal. E ele ainda diz: essa é a alma do novo inconformismo de direita,
que possibilita uma reabilitação da crueldade em novo patamar. A crueldade, extraída do chão social, onde foi germinada, é levada ao âmbito da política. Tal afirmativa, retomo, nos leva a pensar naquilo que poderia estar pensando Max Horkheimer, quando incorporou um termo do submundo norte-americano, racket, no arcabouço conceitual da teoria crítica para descrever um novo tipo de relação social que estava surgindo. E também como essa teoria dos rackets não implicava exatamente na tese do primado do político sobre o econômico, como costumam interpretar alguns comentadores da escola de Frankfurt, mas de modo mais preciso, o que deveria se observar é como a política irmanada à lógica econômica produzia uma espécie de gangsterização da sociedade, uma situação de anomia, e salve-se quem puder, que um autor como Franz Neumann nomeará de Behemoth. Nesse sentido, quando Felipe aponta para a desassimilação deste processo, dá razão à interpretação de Adorno sobre a teoria dos rackets no livro Minima Moralia. Cito Adorno: se é verdade, como ensina uma teoria contemporânea, que nossa sociedade é uma sociedade de rackets, então seu modelo mais fiel é precisamente o contrário do coletivo, ou seja, o indivíduo enquanto mônada. Daí o que afirma, apesar da direita retomar a política como luta, a intensificação do conflito social trata-se, na verdade, de uma versão degradada, em que inexiste qualquer horizonte emancipador. Não nos esqueçamos. O que quer Votan? Votan quer o fim. Aqui encerro afirmando que tem-se em mãos um excelente livro de ensaios que situa algumas das questões que perpassam aqueles que dão continuidade à teoria crítica de esquerda no Brasil, parafraseando o que Michel Louvi escreveu na orelha do livro Extinção, de Paulo Arantes, retratando este último como frankfurtiano de esquerda. Novamente, faço meus agradecimentos ao Arthur pelo convite, ao Grupelho Crítica. Um prazer aqui ver alguns rostos conhecidos, Leomir, Bruno, Thaís, e outros que agora eu não vejo porque o celular reduz. É isso, eu passo a palavra para o Felipe. Obrigado. Bom, obrigado, André, né, pela leitura. Apesar daqui estamos horizonte meio virado de lado, aqui foi uma experiência peculiar aqui de comunicação, mas, enfim, também eu já tinha, a gente tinha conversado, né, com o André desde que a gente fez o debate lá na Unifesp, em Guarulhos, e é bom ouvir ele, porque até me ajuda também a entender um pouco o efeito do livro, né? Porque ele não foi exatamente pensado como um livro, né? Então ele não tem o processo de escrita dele não tem uma tese, né? Quer dizer, então tem uma ideia, uma tese, então vou demonstrar, né? Então você refuta ou defende ela. Então, como é ensaio, é isso, eles são tentativas mesmo, né? Então os textos eles são um pouco tateantes da realidade e o fio condutor você só meio que tenta perceber no final. Isso serve até para mim mesmo, né? Para quem escreve, né? Para quem costuma escrever. Quando a gente escreve, a gente não tem muito controle sobre aquilo que a gente escreve, né? Então, e nem necessariamente a gente escreve para defender algo que a gente sabe de antemão, né? Então, às vezes, o processo da escrita, ela vai junto com a investigação, né? Então, e tem aí um período de uns 5, 6 anos, né? Entre mais ou menos, o primeiro texto é de 18, foi feito entre um turno e outro, na eleição do Bolsonaro, e os últimos textos são de 23.
Enfim, e claro, ele é inacabado, né? Porque o assunto, né? Claro, alguns textos são mais descolados da conjuntura, né? A gente vai para a Alemanha dos anos 30, vai para Marighella, da ditadura, mas ele tem esse ponto de fuga um pouco colado na hora histórica, né? E a coisa ela vai se desenvolvendo, né? E enfim, tem algumas coisas, né, que é curioso talvez a partir do comentário de coisas atuais, digamos assim, que dialogam com o que estava sendo pensado aí, né? O primeiro comentário, na verdade, é a partir de uma observação que um amigo meu fez, chama Daniel Manzioni, estuda geógrafo, estuda periferias. Ele fez uma sacada, não sei se sobre essas propagandas do governo federal recentes que estavam usando inteligência artificial para fazer digamos assim, a defesa da questão das reformas tributárias em jogo, né? E não sei se vocês lembram dessa que aparece um monte de gente carregando uns sacos, né, tal. E é curioso, né, que é essa ironia histórica, né, que aparece ali, né, porque ao mesmo tempo que você tem essa reaparição fantasmagórica, algorítmica da ideia de um povo do bem, digamos assim, né, que seria a base de um projeto democrático popular, na imagem de inteligência artificial, né, ao mesmo tempo que o mainstream ideológico petista, digamos assim, está quebrando a cabeça para entender o que é o tal do pobre de direita, que é o grande fantasma aí. Tem até livro diretamente com esse título, né, agora, mas isso está assombrando há um tempo, né? E acho que um pouco disso que acontece, né, dessa, digamos assim, a nossa da crise propriamente brasileira, né, tem a ver com essas transformações políticas, ela tem a ver com um certo desencontro, né, que na medida em que esse encontro marcado com o povo da, da esquerda, digamos assim, com seu programa, no fundo, que estaria na base do nacional-desenvolvimentismo, esse encontro marcado deu ruim, né? Ele dá justamente a partir do momento em que aparece um povo que não corresponde mais à ideia de povo, que é então, por um lado, você tem algo que seria o autêntico povo brasileiro, que seria um alicerce desse movimento democrático popular, que seriam os sujeitos da modernização brasileira, em alguma medida, né? Seria o pobre de bem, e do outro lado tem o pobre do mal, um pobre que não é mais católico, que ele é individualista, impaciente e transgressor. Isso, curiosamente, aparece também nos debates sociológicos. Começa a aparecer quando a gente vê os debates sobre a tal da classe média, nova classe média. Vocês lembram também aquelas coisas da Mariana, eu odeio a classe média, é igual o que é a tal da classe média, classe trabalhadora, enfim, né? A questão, né, e é curioso, né, tem um desses livros, bom, eu não citei o nome, mas vocês sabem que eu estou falando, no caso do G7 Souza, que ele era, bom, é um sociólogo que fez
estudos importantes, né, sobre a ideia do ralé e dos batalhadores brasileiros. Eu chamo esse conceito dos batalhadores brasileiros, que seria, né, justamente esse grupo que emerge da ralé. E o Gessé ele vai falar o seguinte: nossa pesquisa mostrou que essa classe conseguiu seu lugar ao sol à custa de extraordinário esforço. A sua capacidade de resistir ao cansaço de vários empregos e turnos de trabalho, a dupla jornada na escola e no trabalho, a extraordinária capacidade de poupança e de resistência ao consumo imediato e, tão ou mais importante que tudo que foi dito, a uma extraordinária crença em si mesmo e no próprio trabalho. E aí é muito interessante, tem um prefácio desse livro, que é escrito pelo Roberto Mangabeira Unger, grandes intelectuais do mainstream de esquerda, digamos assim, né? Bom, trabalhou no governo também. Ele vai falar sobre, né, sobre esses batalhadores, né? Mas é curiosa a comparação que ele faz. Né? Ele vai falar: lutam ativamente, com energia e engenho, para escapar da ralé e entrar no rol da pequena burguesia empreendedora e emergente. Exibem qualidades que Euclides da Cunha atribuía aos sertanejos. Quer dizer, então você tem aí um curioso misto entre um elogio da resiliência com essa roupagem do nacional popular e o imaginário do povo forte e corajoso. Né? Só que é um misto entre, claro, no fundo já estão falando de empreendedorismo, só que, claro, só que mistificado com valentia sertaneja, né? Então, é uma classe, um povo que ela é virtuosa, cheia de esforço, luta, né, capaz de lutar, né? E só que essa ideia de luta ela é vinculada também à batalha pela autopreservação, né? E é que ela tem um sentido histórico, né? Um sentido que está vinculado a essa promessa da nação, que indica justamente a superação da condição da subalternidade nacional e a luta contra o atraso, que no limite vai remontar desde aos idos dos anos 50 e 60. Bom, o problema é que em algum momento isso começa esse povo ele começa a mudar de figura, né? Começa a mudar de figura e, enfim, né? Aí a gente teria que entender da onde, né, como diz uma boa metáfora da Silviana, em qual óleo, da onde vem o óleo quente no qual o coxinha foi frito. Né? Quer dizer, que tem a ver que tem a ver com a desintegração do mundo do trabalho. A hora e a vez da modernização brasileira, ela encontra um impasse intransponível. Só que esse impasse, né, essa crise do progresso brasileiro, entendido como esse ciclo pós-ditadura militar, ele é entendido pela maioria do pensamento social de esquerda, jornalístico, mais ou menos, como resultado de uma traição política. No fundo, como uma traição, só que uma traição política, não só uma traição palaciana, mas como uma traição do próprio povo. Isso começa a aparecer com 2013. Tem a ver com a leitura que a esquerda vai fazer sobre 2013. 2013 isso aparece, difícil
Bom, né, teve desde 2023, teve várias leituras, aos 10 anos de junho de 2013, e, enfim, o que significa ainda 2013 é uma coisa difícil, porque, bom, muitos de nós vivemos 2013, muitos dos jovens atualmente já nasceram em 2010, né, sei lá, ou então bom, eu dou aula na graduação sei lá, na graduação das pessoas de 2013 só conhece de ouvir falar, no máximo, às vezes nem sabe exatamente o que aconteceu. Mas o que foi, de fato, essa virada de 2013? E a ideia é que ganhou um pouco a leitura de que 2013 foi ou um erro, ou uma revolta dos ingratos. Né? Isso era um dos ministros que ele dizia a respeito dos revoltosos de 2013, eles eram os ingratos, que era esse público-alvo das políticas de gestão de amparo social, que estariam puxando o próprio tapete e, digamos assim, tendo uma explosão de impaciência. Uma explosão de impaciência que, de alguma forma, vai redundar, isso é inegável, né? Quer dizer, por mais simpáticos e entusiastas que sejamos do horizonte aberto por 2013, é inegável que em 2013 abriu um horizonte, mesmo que esse horizonte seja ambíguo, de fato, mesmo que ele tenha aberto, de fato, um certo abismo na nossa caminhada política recente, né? É inegável que algo ali estourou, mas algo ali que estava sendo fermentado há um tempo. Que tem a ver no fundo, tanto com esse desmanche da sociedade do trabalho, quanto com isso que jornalisticamente veio a ser chamado de neoliberalismo. Essa mutação do mundo do trabalho. Porque a ideia de crise do mundo do trabalho também é uma coisa que dá muita confusão também. Quando a gente fala de crise do mundo do trabalho, a gente fala que é como se o trabalho não fosse mais importante, ou como se o trabalho tivesse acabado. Né? É meio pelo contrário. Tem a ver com... Até porque, como essa coisa chamada emprego vai se tornando mais escassa, justamente a centralidade do trabalho na vida das pessoas, ela tende a se acentuar. Então, isso tem a ver com... Né, isso um termo que o senhor Paulo Arantes usa, que é a ideia de uma centralidade negativa do trabalho, no do colapso da sociedade do trabalho. E, claro, isso significa a crise de uma sociedade salarial bem regulamentada, que seria a base para uma sociedade minimamente civilizada nos termos capitalistas, né? Direitos, democracia institucional, inclusão, etc., etc., né? Que foi um pouco a miragem que a gente viveu durante aí um certo ciclo histórico, que o André Singer chama de sonho rooseveltiano. A questão é que esse sonho rooseveltiano, essa estabilidade histórica, né, ou essa sensação de estabilidade histórica, né, que aparece como um ciclo progresso, né, e isso está na base da ideia de progresso, a ideia moderna de progresso, desde o Comte, né, está na nossa bandeira. O que está na base da ideia de progresso? É a ordem, de uma certa, ou seja, uma certa pacificação social. Né? Então,
justamente o que parece ir para o brejo junto é essa pacificação social do período de pós-democratização. Isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? No fundo, tem a ver com o período do assim chamado, que é uma grande, era muito celebrado nos anos 90, a tal da globalização, era a paz perpétua. Então, era uma que tem a ver com a queda do muro de Berlim. Então, é um pouco esse período pós-89 que se fecha. Ele começa a se fechar antes, né? Então, por exemplo, bom, a gente tem 2013, né? E antes de 2018, antes do Bolsonaro ser eleito, tem um texto muito interessante de um. Bom, na verdade, ele tem vários textos muito interessantes de um cientista político búlgaro, que não é nem marxista, nem muito de esquerda, é meio liberal, mas muito inteligente, chama Ivan Krastev. Em um livro que tem um título ruim, mas que tem bons textos, chama A Grande Regressão. E é publicado um pouco ali na esteira da eleição, da primeira eleição do Trump, do Brexit, né? E, bom, um dos textos é justamente contra essa ideia da regressão, né? Que a ideia de regressão, que é porque ela é uma ilusão de ótica e ela é, digamos assim, justamente positivadora, postasiadora daquilo que ela, do progresso que ela toma como régua, né, para julgar a assim chamada regressão. Então, só que os autores do livro não são necessariamente, não compram essa tese, necessariamente. O Ivan Krastev é um deles, né, liberal, mas ele é um liberal mais cético, digamos assim. E, e ele está vendo os movimentos acontecendo, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, no leste europeu, Polônia, Hungria, enfim. E ele vai falar dessa. Ele usa uma expressão, o texto chama futuros majoritários. E a tese ele termina com o texto com a tese que eu acho uma tese forte, que acho que ele, enfim, começa a aparecer na época e acho que com o tempo várias pessoas dele foi uma tese que passou a ser aceita, essa ideia de que o primado da política voltou. Só que esse primado, esse retorno do primado da política, ele tem algo de terrível, né? Porque a política volta, só que não é a política como democracia participativa, a democracia discutidora, digamos assim, né, na acepção liberal do termo. Mas volta a política como luta, como decisão, e essa política ela tem ela tem ela tem efeitos dramáticos, por assim dizer. E, enfim, no contexto da Europa, isso tem a ver com uma questão migratória, em larga medida, que ele está analisando os assim chamados novos populismos, embora ele não caracterize exatamente, ele não compra a tese, né, do populismo, que tem a ver muito com Laclau, etc. Mas ele usa esse termo do retorno da barricada como a fronteira desejada. Então, essa autodefesa reacionária como um retorno da barricada. Só que um retorno da barricada numa acepção um pouco mais, não necessariamente revolucionária, no nosso sentido de barricada.
Mas a ideia é um pouco essa, né, de que a política, não mais como gestão, como manutenção da ordem, mas sim na sua acepção forte do termo, a política como aquilo que desconhece limites, por isso que é capaz de infringir normas, inclusive, ela volta, e ela volta pela direita. Então, é uma espécie de retorno à democracia contra o liberalismo. É uma democracia, uma democracia diferente. Então, e isso é uma coisa que ele está vendo, olha, ele está vendo antes do Bolsonaro, né? Mas é quase uma descrição perfeita, né? Porque antes do você teve, né, depois teve o processo do impeachment, prisão do Lula, eleição do Bolsonaro, né? Parece que uma coisa vai junto com a outra. E ela é justamente a perda dessa ideia, quer dizer, o que o liberalismo, a democracia liberal promete, né? Ela promete que, basicamente, você perder uma eleição não é perder muita coisa. Você perde uma eleição, você não precisa se exilar e nem precisa temer ser preso. Então, você só espera um pouco e se organiza para o próximo pleito. Só que a questão é que essa nova direita, quando ela vem para jogar para valer, né, ela promete o quê? Ela promete o que o cara vai chamar de uma vitória não ambígua. Se a gente quer ganhar, mas a gente quer ganhar até o fim. E isso significa que também a separação dos poderes, né, o system of checks and balances, né, a separação entre judiciário, legislativo e executivo, garantiria, está na base daí da democracia moderna, ela aparece como um empecilho a ser superado. E, então, ao mesmo tempo que eles prometem uma vitória não ambígua, significa que eles também são péssimos perdedores. Então, você tem um aumento progressivo de eleições contestadas no mundo inteiro. Isso começa já com a Aécio. Em 2014 já começa a primeira, uma coisa realmente que já muda um pouco o clima da política brasileira, quando o Aécio contesta o resultado das eleições da Dilma. Então, isso significa. Só que, não à toa, bom, isso vai desdobrar, né? Bom, vai ter o Capitólio, vai ter o 8 de janeiro aqui. Isso significa que para você ganhar politicamente, você tem que neutralizar o adversário. E a questão é que, com isso, a gente tem um efeito né, quer dizer, o que é? Bom, e eu estou falando um pouco isso porque me veio a cabeça do que a gente está vendo em curso, né? Um processo de o avanço de um processo que pode levar o Bolsonaro à prisão. Que a gente, por instinto, por vingança, a gente se comemora. Mas acho que essa comemoração ela precisa ser refletida. O que está em curso? O que significa, então, justamente essa... Isso já é um pouco essa nova era da política, de que para quando você ganha, você tem que ganhar e levar até o final. E prender seu adversário. Isso tem a ver com não à toa bom, o André, que é jurista aí do direito, sabe explicar isso melhor do que eu. Mas voltou a aparecer essa tal da teoria da democracia militante. Sobretudo que a democracia militante ela é uma democracia que abre mão da democracia para defender a própria democracia. E são, digamos assim, os democratas Xandão. Xandão, o herói da esquerda.
que isso significa nessa transformação do Xandão em herói da esquerda? Ele, quer dizer, né, a esquerda ela lê isso como ela representa isso como um conflito entre a norma versus a exceção, né, ou como a democracia versus contra o fascismo. Eu tenderia, claro que talvez muita gente da esquerda me condenaria, mas eu acho que faz parte talvez do processo de uma guerra judicial de cachorro grande, no qual a gente acha que a gente está fazendo parte, mas a gente não faz parte mais. É uma guerra que tem a ver com a instrumentalização da esfera jurídica, tem a ver com, bom, o que tem a ver essa ascensão midiática e política de figuras, tanto como o Sérgio Moro, que agora foi posto de lado, quanto do Alexandre de Moraes, né? que tem, eu diria que tem a ver com uma espécie de dialética do liberalismo, né? Então, que mesmo os liberais, né, porque antes a gente tinha um pouco essa imagem dos iliberais de direita, transgressores, querendo derrubar o sistema e assumindo a posição de revolucionários, né? Só que como revolucionários conservadores, né? Justamente eles são, né, para usar o termo do João Bernardo, são revoltosos na ordem, né? É uma revolta que não leva a uma transformação da ordem, mas a uma manutenção dela, né? Embora ela tenha expectativas destrutivas e autodestrutivas, né? E então você tinha um pouco essa turma, que é a turma da nova direita, e por outro lado, a constituição do grande bloco que vai da esquerda até a centro-direita, que seria o bloco das grandes frentes amplas, mundo afora, que vai do Macron ao MST, para, digamos assim, para defender a civilização, né? Inclusive, esse discurso da civilização contra a barbárie, ela retorna. São os defensores, e isso aparece, isso aparece no Brasil, aparece, por exemplo, na boca do Haddad. O Haddad, ele chega e fala: eu sou um agente da civilização contra a barbárie. Só que, né, a partir de um certo momento, também os liberais eles passam a se tornar, digamos assim, cada vez mais iliberais. Existe um certo liberalismo, tendências autoritárias também, né, nos campos do assim chamado defensores da civilização democrática ocidental, que também começa a dar tilt. E, cara, ela também está respondendo essa conjuntura. Enfim, e claro que nós somos continuamente convocados, chantageados a participar disso como o único horizonte político possível. Claro que porque ou você participa disso, ou você está fortalecendo o inimigo. Só que a chantagem é uma chantagem que ganha outra forma, né? Porque até, sei lá, para quem viveu o período da estabilidade Lula-petista, era sempre isso. Era bom, é o Aécio, é o Serra, era o PSDB, era o Alckmin, que eram os fascistas, né? Sei lá, era uma chantagem, enfim, só que a diferença era menor entre uma coisa e outra, entre PT e PSDB. A questão é que a chantagem a qual a gente é submetido e que, de alguma forma, ela estreita também, porque o horizonte político da esquerda,
ela muda e ela se agrava de algum modo. Né? Ela se agrava de algum modo porque por outro lado, é real. A chantagem, ela nunca é meramente fantasiosa. O inimigo é bravo. O inimigo que tem do outro lado, eles querem matar a gente. Se eles tiverem a chance. E eles matam. Mataram a Marielle. Né? Então, esse retorno da política também tem a ver com isso. A política no sentido, como disse o André, no sentido também degradado. Que tem a ver com isso. Com Bom, isso em vários lugares do mundo, né? Também o retorno, a tendência, o aumento de assassinatos políticos. Né? Então, a política ela se torna esse campo perigoso, de alto risco, né? Com o qual parece difícil saber o que fazer com ele, a não ser participar daquilo que já está dado. E é claro, né, porque por um lado também 2013 tinha isso, abriu um campo da nova direita, mas ela também foi resultado de mobilizações, de tensões internas, né, a ordem que estava dada, a um movimento ascensional de greves inclusive autônomas contra esses sindicatos, né, contra essas centrais sindicais, né, e de uma esquerda de oposição antigovernista, né, que tinha isso. Anarquistas, a gente chama de anarquistas em 2013, que é um tipo em extinção também, né? Para quem acompanha um pouco os cenários das esquerdas universitárias, é algo a se pensar ainda, né? O que significa, por exemplo, o neo-stalinismo, né? O neo-stalinismo que aparece muita força, né? Entre uma esquerda ultra-jovem, digamos assim, né? E que tem de atraente, né? Nessa nova configuração ideológica, imaginária da esquerda pós 2013 e depois pós Bolsonaro. Que eu acho que tem uma mudança aí, não é que fala se a gente tem que simplesmente condenar de uma forma unívoca, jogar tudo na lata de lixo e defender os nossos bons e velhos anarcos e troscos de pré-2013, que também não necessariamente era muito melhor. Mas acho que tem uma mudança. Tem uma mudança. Tem até, inclusive, uma espécie de expectativa. Não sei como dizer, mas, por exemplo, isso foi algo que me impressionou, que eu vi muito mudar nos últimos 5, 10 anos, acho que, mas é um caso bem recente. Né? Por exemplo, para quem era um pouco mais velho, ficava em choque para quem era um pouco escolado no marxismo crítico, os surtos de apologia do capitalismo chinês como horizonte socialista do século XXI. O que está acontecendo? Parecia uma trivialidade, né? Bom, tá. O que é isso? As grandes editoras, grandes nomes da mídia de esquerda aderindo a isso, que falam de anti-imperialismo por inércia, né? Porque é um alter-imperialismo. A defesa, você tem uma espécie de grande conflagração mundial, que você precisa escolher um lado, aderir e ir com ele. Então o mundo vai se conflagrar economicamente, politicamente, militarmente. Então a gente precisa escolher um dos lados, porque se a gente não, porque é o que tem, e se não for isso, a gente vai afundar. Só que a questão é que ele vai afundar sim ou sim, né? Seja na versão da esquerda classicamente liberal, democrata, que defende a OTAN, sei lá,
que, por exemplo, Habermas, que defendia as guerras de intervenção da OTAN, que nem existe mais. A OTAN a tendência é acabar, tem uma tendência das novas soberanias, novos nacionalismos. O próprio Trump tá cagando e andando para a OTAN. Falando para a Europa, vocês que se virem aí. O Zelensky deu uma banana para o Zelensky. E foi lá, fez um espetáculo no Irã, bombardeou aquele negócio, mas ele também tá falando, bom, eu não quero mais dinheiro, America first. Agora é cada um por si também no plano geopolítico. Então, também esse horizonte que era o horizonte dos anos 90, né? Também do horizonte militar dos anos 90, Guerra do Golfo, Guerra do Iraque, Guerra do Afeganistão. Eles tinham um pouco esse perfil dos Estados Unidos como polícia mundial. Então, é bom, isso é uma coisa curta, observa, né? Você tem uma convergência entre operações bélicas, né, militares dos estados e operações policiais. Então, a polícia, ela cada vez mais parece com o exército, e o exército, por sua vez, cada vez mais tendia a aparecer como polícia resolvendo uma bagunça. Então, o exército americano aparecia como uma espécie de polícia mundial, né, defendendo essa ordem que era a tal da a famigerada globalização. Só que essa também, isso também parece estar mudando, né? E mesmo o retorno de conflitos intranacionais, né? Entre nações, como, por exemplo, Rússia e Ucrânia, que tem aí já, vai fazer 3 anos de conflito, com uma taxa de mortalidade que nem as estimativas são muito imprecisas, mas são muito altas, embora o número de civis mortos esteja baixo, mas as baixas militares são coisas da ordem de 1 milhão. Então, e isso sem falar nas inúmeras guerras civis em curso no mundo, né? Então, é como se a gente fosse a alternativa parece também se esse um certo adhesionismo a algum lado dos grandes blocos em disputa, que é um pouco a atual chantagem do assim chamado campismo alter-imperialista. Mas, enfim, estou falando muito, estou um pouco. Teria um monte de coisa para falar, porque são. Eu nem falei muito do livro, né? Na verdade, eu falei um pouco à toa, mas, enfim, são questões que passam por ele também, de uma forma, né? Como parou ali, as coisas teriam que continuar, né? Mas eu talvez pode ver, a partir das questões de vocês, do que. Eu não sei se alguém aí leu alguma coisa, que gostaria de perguntar também. O André leu, né? Mas se alguém quiser comentar alguma coisa. Então, eu passo a palavra se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão para iniciar. Se pronunciem, ou se não, Felipe, eu aproveito aqui então um instante para ver se o pessoal vai se aquecendo. Não, porque você falou da comemoração da prisão do Bolsonaro, me veio um post de uma editora famosa, assim, da esquerda, que ela publica comemorando e fala: desculpa Angela Davis, desculpa Ruth Will, que são autoras famosas pelas questões do abolicionismo penal, e a comemoração, essa falta de reflexão para essas questões que são tão fundamentais para o campo de esquerda, ali, que se diz que é realmente de esquerda, né? Não punitivista, etc. Acaba reforçando ali um discurso que a gente sabe que volta. E volta em que sentido também? Tem um termo que surgiu ali quando estava tendo o processo do Lula e tudo mais, impeachment da Dilma, processo do Lula,
no direito, que é o lawfare, né, que é a guerra jurídica, a guerra judiciária. Mas eu tava bem ali também, depois fazendo o mestrado, lendo Neumann. Lá na República de Weimar, o Neumann, assim, esse termo já está pensando nisso. Ele vai dizer lá no Behemoth que o núcleo da contra, quando ele está falando de Weimar, né, o núcleo da contra-revolução se encontrava no judiciário. E aí ele fala, né, que o direito como uma das armas mais perniciosas da luta política, porque ela guarda os conceitos de direito e de justiça também. Então, é sempre esse campo nebuloso que é o campo jurídico, e que a esquerda parece estar tá entrando ali feito um patinho na água, comemorando esses processos e essas figuras escabrosas, vamos dizer assim, para não vai estar tá sendo gravado, então, mas assim, e aí você também me lembrou isso você cita, agora eu não sei se você cita no livro, é uma referência do Paulo e sua também, né, que é eu ainda não consegui achar o livro para ler, mas do Rositer, acho que é Rositer, né, sobre a ditadura constitucional, que se você quiser comentar um pouco, porque eu acho que esse livro é interessante, né, ainda mais ele é publicado em 48, salvo engano. Eu sei dele ali também, além do Paulo Grazo-Agamben, né? Que essa ideia de ditadura constitucional mostra, né, esse novo paradigma ali do direito e tudo mais, e também, não sei lá, né, do novo tempo do mundo também ali, né? Isso. Mas aí eu passo a palavra, se quem tiver questões, levanta a mão ou abre o microfone, fica à vontade. Acho que é a Thaís. Todo mundo vai me escutar? Felipe, então, parabéns pela exposição, né? Boa noite a todos de novo. Eu já li alguns dos seus ensaios. Na época, eu até tentei fazer um artigo para a disciplina. Gostaria de saber quem você consideraria sua principal referência teórica, intelectual e, consequentemente, durante a escrita dos seus ensaios, né? Para pensar o Brasil hoje. Obrigada. Bom, obrigado pelas questões. Vou começar. Bom, tem mais alguém que você quer pegar mais questões ou pode direto? Pode ser, a gente pode fazer uma rodada também, mais duas perguntas, se tiver. Deixa eu ver. O Bruno levantou a mão. Então, boa noite a todos. Gostei muito, Catalana, da exposição, assim, me surgiram muitas questões, mas eu acho que a principal questão que surgiu foi essa ideia que você trouxe do primado do político, né, de como isso ganha uma força e de como a política vira essa instância onde existe um inimigo e vou exterminar esse inimigo. E de como a direita, ela sabe muito bem, né, articular essa gramática. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei com uma pergunta, se esse primado do político, ele, na verdade, emerge, mas de uma maneira generalizada, porque eu fiquei com essa pergunta porque me parece que esse primado do político é algo que funda, né, a sociedade moderna, e especificamente no contexto brasileiro. Assim, eu lembrei muito de uma propaganda da Globo, inclusive foi algo que eu trouxe com alguns colegas num debate do Crítica. Era uma propaganda do PT, então as pessoas saíam, né, de um carro, então saía médico, saía assistente social, direto para a favela. E logo atrás vinha a polícia, né? Então, de alguma maneira, essa gramática do político, ela vai, né, dialogando lá nos fundamentos, né, esses fundamentos não refletidos da sociedade moderna que, de alguma forma, atravessa a esquerda. E aí foi muito nesse sentido que eu fiquei pensando assim, se você puder trazer algumas questões, ficaria muito grato. Não, beleza. Bom, talvez a questão da referência da Thaís é meio difícil de esconder, né? Mas porque o livro ele é um pouco excessivamente arantesiano. Então, tem
O Paulo, ele é biografia em muitos dos textos e objeto em dois deles, né? Então, claro, em termos, o capítulo brasileiro é muito marcado, né, aí por uma leitura que era do Paulo, do Roberto Schwartz, Chico de Oliveira, com, com um misto alemão forte também, né? Uma tradução aí da Franciana, e um Gunther Anders, que é um autor que entra aí de uma forma que ele não é exatamente marxista, né? É de esquerda radical até, mas não necessariamente marxista, ou marxista no sentido muito próprio, né? Mas é que não entra exatamente nos termos da crítica da economia política, que eu vou pegar de outro lugar, né? Via Marx, via dessas novas leituras da crítica da economia política a partir da crítica do valor, etc. Então, mas eu tento não me filiar de uma forma, uma corrente, algo do tipo, né? Tentar respeitar o objeto ao máximo. Então, acho que Bruno, essa questão do primado do político, né? Ela é uma questão difícil, ela é uma tese difícil de defender também, embora a gente defenda, mas ela é também, até porque ela vai na contramão do marxismo. O marxismo nunca defendeu essa ideia, não tem primazia política. A primazia, ela é do capital, do sujeito autor. Quer dizer, a política ela é uma esfera fenomênica, né? Ela é uma, digamos assim, está no âmbito, quer dizer, o que é determinante de fato é o tal o monstrengo aí do sujeito automático. Só que o problema é que tem sujeito automático, só que a nossa interpretação da realidade também não pode ser muito automática, né? A gente corre o risco ao ficar só olhando para o sujeito automático, para os movimentos do capital, que seja na sua vertente no marxismo ortodoxo, que vê só interesses de classe, etc., ou seja, na vertente purtiana, digamos assim, que vê os processos sem sujeito, a gente corre muito risco de deduzir a realidade, né? De olhar para a realidade e não ver nela nada de novo e só a confirmação de um movimento categorial que já estava dado de antemão. Então, essa ideia do primado do político, da política, bom, como você disse, ela é uma tese moderna que funda a ciência política, né, mesmo, de fato, né, vai desde o Maquiavel, de Nietzsche, enfim, vai até o Carl Schmitt, sei lá. Então, no fundo, tem algo de schmittiano na tese. Tem algo de schmittiano na tese. Mesmo nesses autores, que são autores liberais, mas que não pensam com categorias liberais, como Ivan Krastev, né, tem uma leitura schmittiana do político, né? E o político, né, que é essa né, que na definição controversa do Schmitt essa oposição inegociável entre amigo e inimigo, que é pré-racional, né? Claro que o marxismo ele flerta com essa tradição, mas ele quer ver o cerne racional disso, que é a ideia da luta de classes. Só que para o Schmitt, não, ela fala, bom, tá uma guerra entre nações, ela vai, né, ou até a guerra entre raças, né, o próprio antissemitismo, né, ele está dado ali uma ideia de uma oposição existencial. Né? Então, não tem a ver com comunicação. Né? Ou seja, por exemplo, não tem a ideia, por exemplo,
né? Por isso que ela realmente são essas duas vertentes tão opostas, né, do pensamento político, uma tradição schmittiana, que pensa a exceção e a oposição, esse conflito irredutível, e a vertente normativa, né, que é o Siniana, o Habermas, etc. Né? E a questão é, claro, né, a questão é que, como você falou, né, essa política que é a descida, esse pacote que vem ambulatorial que vem junto, vem polícia, vem ambulância junto, né? Ela é o âmbito do policy, né? É a política, não é a política como gestão. E essa política como gestão, que significa neutralização da política, era a política que a esquerda fazia já há pelo menos algumas décadas. No mínimo desde os anos 70. Essa política como policy, como políticas públicas, que a nova direita nega. Ela não está nem aí para isso. Ela não vai mandar, ela vai mandar ambulância, vai mandar só tiro. Se for mandar alguém para lá, vai matar. É gangue contra gangue. Polícia contra bandido é gangue contra gangue. Então, ela tem a ver com esse, né, isso que é isso que o Marildo falava da ideia da ideia da gestão da barbárie, é o fim da gestão da barbárie. Parte pro pau, digamos assim. Né? Embora essa tese também ela há de ser contemporizada, né? Porque o bolsonarismo ele vive em alguma medida, viveu sua força dessa energia oposicional. Ao mesmo tempo, a partir do momento em que só que ao mesmo tempo ele tendeu a se incorporar de uma forma dentro do ele virou um campo como um outro. Né? Então a questão é que esse movimento insurrecional da extrema direita, da nova direita, né, como ele pode se tornar independente de uma figura como ele mesmo. Ele pode seguir por outros caminhos. Então, até porque, né, assim, por mais catastrófico que tenha sido o governo Bolsonaro, ele poderia ter sido mais catastrófico. Quer dizer, ele no sentido de que ele fez pouco, entendeu? Ele conseguiu fazer pouco, até porque, né, quer dizer, a política, o político ali com P maiúsculo, no sentido de volta. No entanto, o sistema ele é de fato engessado. O Bolsonaro tem razão, o sistema é engessado, não consegue fazer muita coisa, porque o sistema ainda existe. Né? Que não significa que ele não seja, num segundo, capaz de, num segundo strike, ir para valer, ir para as cabeças. Como fez o Trump em um mês de governo. No segundo Trump 2, foi muito mais violento do que o Trump 1. Como foi o Milei na Argentina. O Milei na Argentina, em um mês, foi para as cabeças. Né? Quer dizer, também foi uma devastação rápida, institucional, política. Né? Então, que, de alguma forma, pode prefigurar o que seria, o que vai ser, sei lá, um Bolsonaro 2 ou uma Michele, né? que aliás é uma figura que figura que tem muita força, né? Então aquela situação de que a gente ainda está na mesma situação de 2018 em uma medida, que é a ideia de frear essa avalanche. A gente não conseguiu fazer nenhuma outra coisa desde então.
Mesmo depois do Lula, a única coisa que a gente tem, a única carta na mão que a gente tem é o Lula, porque ele é uma máquina de vencer a eleição. Realmente, é de se tirar o chapéu. Ele é um mito mesmo. O cara realmente. Só que se ele velho, cara, morrer, não tem mais nada. O Lula, ele faz o que qualquer, né, sei lá. E a própria direita também vai. Bom, agora a gente não precisa mais dele, pode ver se aparece alguma outra figura, né? Mas usou ele para se livrar do Bolsonaro. Mas, enfim, não tem garantia de nada. Né? Agora tem uma mise-en-scène bom, agora a gente vai fazer, vamos taxar dos bilionários, vamos fazer. Enfim, mobilizou a base, né? O PT estava mobilizando a base com força, né? E, enfim, a questão é que essa força que ela não foi dissolvida, né? Tanto que, bom, em 2022 o Bolsonaro teve mais votos em números absolutos que em 18, né? O que é curioso, né? Ou seja, significa que você teve uma participação, né? Isso é uma coisa que o Karasek fala também, né? Parece que a eleição é para valer agora. Quer dizer, né? Uma coisa tipo, agora e vai, então, enfim, tem ataque, tem que policiar as urnas, põe exército na rua, tem ameaça de fraude, tem a contagem, tem contestação, enfim, é isso. O 8 de janeiro é um fato, de fato não é um fato irrelevante mesmo. Foram 8 dias, né? Realmente não é algo a ser banalizado. Embora é isso, né? Claro que, né, a gente fala isso já desde então. Bom, eles fazem o que a gente gostaria de estar fazendo, de ir lá e profanar o poder, fazer xixi nos governantes, etc. E, claro, a gente está nessa posição ingrata, mas a gente foi acuado para essa posição, né, de defender o que sobra como fantasmagoricamente como democracia, como civilização. A gente é conclamado a defender o que sobra desse processo justamente como a civilização. Essa é a coisa mais grave. Mas alguma bom, e questão? o Rossiter, né, André? Você tinha falado do Rossiter, é uma referência para mim que eu peguei, do Agamben e do Paulo, né? Mas eu uso porque ele fala da bomba atômica, né? Isso é interessante, né? Porque o Rossiter, ele vai legitimar, defender, ele tem um livro sobre a ideia de ditadura constitucional, né? Que fala, bom, a gente precisa por isso que lembra essas teses da democracia militante, é preciso sacrificar a democracia para salvar a democracia. E ele fala que, bom, isso vai ter que ser, essa possibilidade, ela se torna permanente na era que a gente está entrando agora, porque a ameaça de uma guerra nuclear, ela se torna permanente. Então, a possibilidade de você dissolver o parlamento, quer dizer, então, de uma forma, ele está confirmando aquilo que de uma forma que Anders e outros, como Robert Juncker, estão falando que, bom, o horizonte de aniquilação total, né, da ameaça de uma guerra de proporções nucleares, se a democracia já era um jogo de aparências na época do Marx, né, que ele representava como um teatro,
Agora ela de fato, ela foi pro brejo de uma vez por todas. Isso. Mais alguma questão? Levantem as mãos ou o microfone pode abrir, fiquem à vontade. Arthur? E aí? Então, Felipe, tá dando pra escutar aí, né, velho? Você falou sobre o fim da gestão da barbárie, né, e como o marido faz isso num contexto histórico muito específico, né? E aí a gente tá agora num outro governo Lula, né? E aí me parece que você vai muito pela tradição crítica brasileira, né? Você pega esse caminho. E aí mesmo como uma atualização, mesmo que você tinha dito no começo que os textos são de 2018, 2023, né? E aí, de alguma forma, como você veria agora esse processo, né? Esse novo governo do PT, né? Que assim, não seria uma volta à gestão da barbárie, né? Naquele primeiro ensaio do Marildo, mas o fim, como esse fim agora não é mais um fim, se você tem alguma ideia sobre isso, que não tem muito nada a ver com o livro, né? Mas aí fiquei com isso na cabeça, enfim. É o que ficou faltando, né, para o livro, esse capítulo, né, sobre o Lula 3. Mas eu confesso que estou até agora tentando entender o Lula 3. Eu também estou tentando ler se tem coisas interessantes e relevantes sobre o que significa de fato o Lula 3, né? A impressão que dá é que justamente, né, ela é uma... Bom, saiu um livro agora recentemente que eu ainda não li, mas foi publicado agora mesmo, vários sociólogos, cientistas políticos sobre o Lula 3. Um livro otimista, parece como uma planta quebrando concreto. E, é sempre sobre enfim, precisa ler, né? Tem muita gente boa ali. Mas acho que tinha desafio no nome. Eu sempre quando aparece desafio no título meu, eu sempre desconfio. É uma palavra que eu não gosto, é desafio. Ela é sempre muito desafios da democracia, ou desafios da... Ela tem um eufemismo terrível, né? A questão é que, enfim, né, por um lado, o que aparece já na formação de uma chapa formada por assim, adversários históricos, né, no caso, uma chapa Lula-Alckmin, ela é a efetivação, ela é quase a comprovação da tese bolsonarista, né, de que o que os bolsonaristas falam? Eles são todos são todos da mesma farinha do mesmo saco, da mesma laia. Que era também o que a esquerda radical defendia, né? E aí comprova, porque eles de fato são farinha do mesmo saco. Lá eles se juntam, só que a gente está nesse saco também, não tem como fora, né? Difícil que vocês acham, mas a gente tá também nesse. Na hora H, a gente também é farinha do mesmo saco. Né? Esse é um pouco o drama, né? Para quem a gente gostaria de ter um pé fora no horizonte radical, mas na hora H a gente é farinha do mesmo saco. Né? A impressão é que, bom, acho que de uma forma a gente está numa tentativa de ganhar tempo, né? De ganhar tempo nessa guerra permanente contra a extrema-direita e é uma campanha permanente, né? Porque um ano tem eleição, outro ano tem preparação da eleição, né? Então tem um
humanos dele. Então, parece que a iminência, a ansiedade, ela é muito maior do que a ansiedade política de 10 anos atrás. Um ano é prefeitura, outro ano outro ano é depois. Então, o clima, enfim, claro que a gestão da ordem, governo é governo, né? Quer dizer, uma medida, ela de fato, eu teria que pensar para ver o que tem realmente de muito novo, né? Na verdade, né? Não tem nada de muito diferente, de muito novo, que já estava dado. Mas a ideia acho que o que está dado é um pouco isso, né? Essa, essa ansiedade permanente diante de uma ameaça que volta ano sim, ano não, né? E que não tem muito para onde fugir, né? E parece, bom, no âmbito né, da militância, né, enfim, da explosão sei lá, né, da eclosão de política de rua, do que era representado pela ideia de luta de classes, né, que escape aos esquemas tradicionais. Também uma radicalização disso também parece estar atravancado. Enfim, que não significa que a situação seja definitiva, né? Mas alguém? Ou senão a gente pode partir para o encerramento. Bruno? Só a última pergunta, que eu fiquei muito pensativo sobre essa dimensão que o Arthur trouxe com relação ao fim da gestão da barbárie. Era algo que estava subjacente à minha fala anterior. E eu fiquei também muito pensativo quando você trouxe a ideia de crise da sociedade do trabalho. E é um dos pontos, né, no contexto histórico do Menegal. Ele traz aquela famosa fala do Lula, que vem ali a crise de 2008, e ele diz, é só uma marolinha. Mas foi uma marolinha, né, que trazia uma grande onda, né, em forma de recessão e etc., e que impactou diretamente, né, porque, como você disse, a política, não querendo também entrar na dimensão muito imediata, ela se movimenta, como diz o Anselmo Yapp, dentro dos mecanismos de valorização do valor. No momento que isso chega em determinado limite, você tem uma série de consequências. E aí, algo que eu fiquei me perguntando, quando você traz a ideia da crise da sociedade do trabalho, qual é o seu olhar sobre essa dimensão? Ela é o fundamento da aporia, né? O fundamento quer dizer, a situação que tira o chão. Ela é uma perda de chão duplo, né? Que ela tira o chão ao mesmo tempo do nacional desenvolvimentismo, né? E ao mesmo tempo da ortodoxia marxista, que pensaria a eclosão da luta de classes como acúmulo de forças, etc, etc, né? Então, tá aí que o resultado, né, os efeitos políticos da crise do trabalho, né, elas são muito difíceis de serem encaminhados, digamos assim, né, porque de alguma medida, né, tradicionalmente a ideia de crise, né, no marxismo, ela era uma oportunidade histórica, né? Ela era entendida como uma espécie
né, justamente como um momento que clama por uma decisão. Ela tá, então, o conceito de crise ele é uma espécie de conceito irmão do conceito de revolução. Então, né, por isso que os marxistas são apocalípticos desde sempre, quer dizer desde o próprio Mano apocalíptico, porque fala, bom, essa situação não vai durar, não vai, ela é insustentável, ela tende né, o capitalismo é um contradição em processo, ele cava a sua própria cova, né? Só que a questão é que a crise ela é quase como se ela fosse já ela fosse carregada da ideia de futuro. Quer dizer, ela não fosse, ela era carregada da ideia de futuro. Né? Isso mesmo na acepção pré-marxista do termo, né? Já na Revolução Francesa. Isso é o trabalho clássico lá do trabalho do Crise e Crítica do Kozelek. Né? A ideia de crise ela está vinculada a essa temporalização do futuro, a ideia de abertura de um tempo novo, que tinha a ver com a queda do antigo regime. A questão da crise, que tal qual a gente vive hoje, já há algumas décadas, né? Porque, quer dizer, uma crise no sentido, tem tanta crise, a crise propriamente dita, né? As crises, por exemplo, 2008, né? Que eclodem, né, como eventos, tanto quanto a crise no sentido estrutural, no sentido da dessubstancialização, da acumulação de valor, enfim, do beabá que os leitores dos teóricos da crise do valor conhecem, né, enfim, financiarização estrutural, etc. Né, de um quantum de trabalho que é incapaz de valorizar de forma suficiente o capital existente. De forma que, do ponto de vista econômico, o capitalismo ele é permanentemente, no seu estado atual, uma crise adiada. E isso não é uma tese... quando o Kurtz falava, era uma tese muito polêmica, mas atualmente muita gente tende a ver que isso é difícil você desviar os olhos da realidade, né? Embora uma boa parte da esquerda, marxista ou não, ela tem o seu viés, né, digamos assim, negacionista em relação à crise do capital. Porque na medida em que porque se ela aceitar que a crise é um fato, ela vai ter que fechar as portas do seu escritório. Né? E esse é o grave da situação, né? Que é algo que o Curso estava vendo ali na virada dos anos 80 para 90. Né? Se antigamente a crise era vista como uma espécie de oportunidade histórica, né? Nesse momento, a crise do capitalismo ela é simultânea à desmoralização da esquerda. Porque é como se a esquerda, sobretudo tal como ela se configura do pós-guerra, né, e depois como a esquerda como a gestão do social, né, como a gestão da barbárie, que tem uma medida que está na mesma, né, ela se torna estruturalmente dependente do horizonte de acumulação, né, de um horizonte que tem a ver com uma certa com uma estabilidade da exploração. Ela admite que tem exploração, mas a exploração ela precisa ser real, fundamentada, estável, para que exista uma permanente conflito distributivo aí em torno da mais-valia, em torno do excedente, né? Que daria para ser. Então, a luta de classes, ela não é uma, né, na leitura, ela não é um grande, né? Isso são todos os teóricos da modernização, dos teóricos do conflito social,
que não são nada bolcheviques, muito pelo contrário, que eles falavam o quê sobre a luta de classe? A luta de classes era um mecanismo interno de regulação do capitalismo. Então a luta de classes ela é um conflito como outro, né, como qualquer outro, que define uma sociedade plural. E, enfim, e a política é isso, vai ser. E é isso que a gente está sendo tá emulando agora. Bom, a gente estamos ali, vamos lá fazer política, que é disputar imposto. Não sou contra taxar, claro que é ótimo, né? Vamos taxar os super ricos, maravilha, né? Mas é um pouco, é o máximo do nosso horizonte, vai vem a taxação. A única arma que tem se vai vendo, vai, imposto, vai para lá, vai para cá, tal. Esse eterno. Então, só que numa situação, num capitalismo regulado, civilizado, né, onde esse conflito não extrapolava para seus exageros desumanos, né, também ela dependia também de uma certa de um crescimento constante e intenso e alto, né, que era, né, por exemplo, se pegar no centro da Europa, você tinha o crescimento do PIB da Alemanha nos anos 50 era 10%, né, agora que você. Então, a questão é que esse desmanche todo da assim chamada civilização democrático-liberal, o fundamento dela é uma crise do capital que se arrasta. Só que é uma crise que ela é vivenciada não como, né, não como uma crise que eclode, né? Embora ela possa também, né, ter esses momentos de eclosão, ela tem uma iminência, ela tem uma ambiguidade, né? A gente não sabe se ela vai ocorrer, está acontecendo ou já ocorreu, né? E é um pouco os três ao mesmo tempo. Ela ocorreu, está ocorrendo e vai ocorrer, né? Daí essa que no fundo tinha a ver com a própria noção, né? O Anderson falou sobre a noção de apocalipse, né? O apocalipse, quando ele falava, né? A gente não se sabe se é um apocalipse, né? Se ele já ocorreu, se ele vai ocorrer, né? Desde a revelação lá de João. Então, o conceito de crise ele tem algo, né, de uma secularização né, dessa experiência temporal aí, né, do apocalipse, né, como algo como uma coisa que é ambivalente, né, que parece que ocorreu, vai ocorrer ou está ocorrendo. Bem, mais alguém? Aproveitem agora. Aqui. Não, então. Então, peraí, Thaís? Não? Então é isso. Eu em nome do Grupelho Crítica, em nome da revista Zero à Esquerda, eu agradeço o Felipe pela disposição de conversar, né? Reitero aqui os agradecimentos ao Grupelho Crítica pelo convite. Espero que nós tenhamos mais projetos em comuns, né? Nós da Zero à Esquerda com vocês conosco. E é isso. Um abraço em todo mundo aí. Obrigado. Felipe, quer fazer algumas considerações finais também? Não, eu só agradecer aí, por exemplo, o André, o pessoal aí de Sergipe. Quem sabe uma próxima vez a gente se encontre aí pessoalmente em alguma dessas cidades aí. É isso. Aí agora eu não sei, só encerrar a gravação, né? Que alguém tinha levantado a Acho que mão. alguém levantou a mão aí, né?
É verdade. Eu Dá sou pra meio- falar aí. Acho que sumiu aqui. Deve ter sido sem querer. Bom, então é isso, gente. Agradeço aí mais uma vez. Estamos à disposição. Valeu. Se E a quiserem, gente, se quiserem, depois a gente vê os negócios de mandar para Aracaju os livros. pronto, a gente troca essa ideia aí, viu? A gente vai trocar essa ideia sobre os livros. Arthur? Pra quem tá perguntando aí da lista, já foi anotado, pode relaxar, tá ligado? A gente anotou aqui já. Aí não vai ter a lista não, online, viu? Mas tá tudo anotado. No mais é isso, pessoal. Valeu. Falou, até mais. Valeu. Mas falou, Felipe. Valeu. Abraço.